Pessoal, como vocês estão vendo aí, eu até troquei de camisa pro vídeo de hoje, porque hoje é uma data especial, é dia de estreia de uma série nova aqui no canal da Capital Global. Série essa que era uma das mais aguardadas por mim, eu estava bastante ansioso já para começar, chamada Sábado Offshore, que vai vir ao ar aí todos os finais de semana. E nela a gente vai abordar temas como a internacionalização e a utilização de empresas e de contas bancárias sediadas fora do Brasil como uma forma aí para beneficiar os empresários, os empreendedores e os investidores brasileiros. E, bom, talvez você esteja aí com algum receio com a utilização aí dessas empresas fora do Brasil, em paraísos fiscais, por exemplo. Até porque a gente vira e mexe na televisão, notícias contando o lado negativo dessas empresas. São políticos que estão direto na manchete porque roubaram o dinheiro e mandaram para esses países, o que acaba criando até um certo preconceito mesmo no imaginário popular quanto a essas jurisdições offshore. Mas o fato é que, em realidade, elas vão muito além desse mau uso empregado por políticos. Paraísos fiscais, empresas offshores como um todo, elas podem beneficiar e beneficiar em muito você, que é cidadão de bem aí, que paga suas contas em dia, que é empresário, que mata um leão por dia para sobreviver aqui no Brasil, que é investidor e quer se diversificar para se proteger aí dos riscos do nosso país. Então a minha ideia com essa série nova aqui do canal é justamente desmistificar esse tema, é abrir a cabeça aí do pessoal e mostrar que não, offshore, paraíso fiscal, não é nada disso que a mídia pinta aí. Pode até ter aí um caso ou outro de político ladrão fazendo mau uso desses países, mas no grosso das operações são pessoas de bem que estão fazendo tudo dentro da lei para se beneficiar aí, conseguir gerar mais emprego, conseguir gerar mais dinheiro e prosperar com os seus negócios e com os seus investimentos. E para quem não sabe, eu, Guilherme Bauer, eu não sou economista. Minha formação original é direito, eu sou advogado. E eu tenho alguns trabalhos justamente nessa área aí de internacionalização, de abertura de empresas fora do Brasil. Então, eu até poderia fazer aqui um sábado offshore extremamente técnico, mas, querendo ou não, ninguém gosta de juridiquês, porque se gostasse ninguém ia passar o final de semana assistindo Netflix, ia passar, sei lá, lendo um Vademecum ou assistindo TV Senado, mas ninguém gosta de fazer isso. Então a minha ideia aqui com o Sábado Offshore é parecer muito mais com o Netflix do que com o Vademecum. Eu quero falar a língua aí do empresário, a língua do empreendedor brasileiro, e não a língua do juridiquês aí que ninguém gosta. Então eu vou trazer todas essas informações de uma maneira leve e gostosa para que você possa aprender junto com a gente. Mas isso não significa que as informações que eu estou trazendo aqui elas vão ser pobres de conteúdo. Muito pelo contrário, são informações escassas. A gente quase não encontra isso em língua portuguesa em qualquer portal. Eu não vi quase nada sobre estruturação de empresas fora do Brasil quando eu fiz a minha faculdade de Direito. E eu tenho certeza que em contabilidade o pessoal também não vê isso. Em economia, muito menos. Em realidade, você só vai ver esse tema na hora que você for fazer alguma pós-graduação aí em planejamento sucessório, ou então em direito societário, ou então em finanças e investimentos no exterior. Mas via de regra, isso aí acaba não chegando para a maior parte das pessoas que já são do meio aí de advogados, economistas e contadores. Então quem dirá para o público geral? Esse público, então, não tem quase nenhuma informação aí sobre o tema offshore e paraíso fiscal. E talvez até por causa disso que tenha tanto preconceito em volta desse tema. Mas no que depender de mim, todo esse preconceito com a internacionalização vai acabar. E o melhor, eu vou trazer muita informação de qualidade para você e eu vou estar trazendo aqui tudo de graça. Eu poderia até estar cobrando, mas não, eu estou trazendo por amor ao esporte mesmo. Em realidade, eu só quero que você dê um like nesse vídeo, porque assim você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, que é isso que a gente quer fazer mesmo. Então vai lá, clica no botão do like também, que aí eu paro de te encher o saco. E aí todo mundo fica feliz. E aí verifica também se você já se inscreveu no canal. Para começar a nossa série Sábado Offshore, vamos começar pelo começo.
Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é justamente trazer a definição do que é um offshore e do que é um paraíso fiscal. Começando pela definição do que é uma offshore. E offshore, se a gente for fazer a tradução literal, significa além das fronteiras. Mas aqui no nosso meio dos investimentos, a gente utiliza a expressão offshore para se referir ou a contas bancárias fora do Brasil, ou então a empresas, pessoas jurídicas sediadas fora do Brasil. E eu tenho que te dizer que o caso das pessoas jurídicas é bem mais interessante do que o caso das contas bancárias. Isso porque, a partir do momento em que você monta uma pessoa jurídica sediada fora do Brasil, o que você está fazendo é criando um ente com personalidade própria, totalmente desvinculado aí de você, da sua personalidade. Então a pessoa jurídica, ela vai ter o seu próprio patrimônio, vai responder pelas suas próprias obrigações, que são distintas da sua obrigação como pessoa física e dos seus bens aí como pessoa física. Você tem as suas coisas, a pessoa jurídica tem as delas. E as pessoas jurídicas também vão poder pedir empréstimo, fazer investimentos aí na bolsa de valores ou comprar imóveis em outros países. Elas podem fazer todos os seus negócios em nome dessa pessoa jurídica, que não é você. Enfim, você pode até controlar essa pessoa jurídica aí como acionista ou então como administrador, mas definitivamente ela não é você e ela responde de forma separada, tanto para o bem como também para o mal. Mas é claro que você, pessoa física, se for o controlador, acionista, se tiver alguma relação com essa pessoa jurídica, você vai ter sim que prestar informações à Receita Federal Brasileira, porque senão você vai estar cometendo uma ilegalidade. Mas o importante você já entendeu. E o importante é que offshore é tudo que vai além das nossas fronteiras. E aqui no meio dos investimentos, essa expressão é muito utilizada, tanto para contas bancárias no exterior, como também para a abertura de pessoas jurídicas de empresas sediadas fora do Brasil. Agora, cuidado para não confundir offshore com paraíso fiscal. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é te explicar o que são os paraísos fiscais. E paraíso fiscal nada mais é do que um país, uma jurisdição que trata bem aí, trata com carinho os investidores, os empresários, os empreendedores, a galera que gera emprego. Eles tratam bem porque o que eles vão fazer vai ser cobrar uma alíquota muito baixa de tributo sobre a renda, ou até não vão cobrar tributo. São países, portanto, extremamente atrativos para você mandar o seu dinheiro para lá e ficar tranquilo que ele vai estar sendo bem cuidado. Mas é lógico, os países que cobram os tributos altos, eles ficam putos com isso, porque eles estão perdendo dinheiro, estão deixando de arrecadar. E eles não querem que isso aconteça, então eles vão pintar aí uma imagem negativa dos paraísos fiscais. Ao invés deles abaixarem os seus próprios tributos para atrair também investidores, o que eles vão fazer vai ser falar mal aí do pessoal que faz isso e colocar todos eles em uma lista negra. Então a gente tem uma pressão muito forte aí na comunidade internacional sobre os paraísos fiscais. Todos os países aí que têm alta tributação, eles boicotam esses países, eles criam listas negras, as suas próprias listas negras, e inserem esses países nelas. São as listas dos países que vão sofrer bullying, assim, por assim dizer, na hora do recreio. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, em Andorra, que é considerado um paraíso fiscal pela lista negra do Brasil, isso significa que se você for montar algum negócio aqui, a tributação que o governo brasileiro vai fazer sobre essa sua empresa vai ser mais alta do que a tributação que ele vai fazer sobre a empresa de um país que não é paraíso fiscal, como, por exemplo, a Argentina. Então, se você tivesse uma empresa na Argentina e viesse para cá, você pagaria menos tributos do que se você tivesse uma empresa em Andorra e viesse para cá. Agora, o mais interessante é que todos os países vão ter essa lista negra dos países que consideram paraísos fiscais. Mas alguns países vão ter cara de paraíso fiscal, vão ter cheiro de paraíso fiscal, vão ter todas as características de um paraíso fiscal, mas convenientemente o pessoal prefere não colocar nessas listas aí, nessas listas negras. Por exemplo, os Estados Unidos, isso mesmo. O estado de Delaware, nos Estados Unidos,
tem todas as características de um paraíso fiscal, mas ninguém tem coragem de colocar eles na lista negra não. Nos Estados Unidos, o pessoal acaba fazendo uma certa vista grossa. Afinal, quem é que vai querer comprar briga com a maior potência do mundo? Isso aí vai ter várias implicações aí de esfera diplomática e até mesmo de comércio internacional. Então o pessoal acaba poupando os Estados Unidos e deixando eles de fora do grupinho aí de países que sofrem bullying na hora do recreio. Muito pelo contrário, os Estados Unidos está no grupo dos países que fazem bullying, o que revela até uma certa hipocrisia na minha opinião. E que é um outro exemplo de caso aí um tanto quanto esquisito, de que convenientemente esqueceram de considerar como um paraíso fiscal, Luxemburgo. Esse país também tem todas as características de paraíso fiscal, mas a OCDE, que é um bloco econômico internacional que tem a sua própria lista negra, convenientemente eles optaram por deixar Luxemburgo de fora. E aqui no Brasil a gente tem uma lista própria, que ela é determinada aí pela Instrução Normativa 1037 da Receita Federal. Salvo engano, são 52 ou 53 países que a gente vai considerar como paraísos fiscais. A gente não, né? A gente, caralho, eu não considero porra nenhuma. Quem considera é o governo brasileiro. E a instrução é essa que tá aí na tela. Perceba que ela sofre algumas alterações de vez em quando, seja para incluir algum país ou para excluir outro. E isso tem muito mais a ver com questões de relações internacionais do que com questões do país ter mudado a forma como ele tributa as empresas que estão lá sediadas. É tipo uma lista aí dos coleguinhas que vão sofrer bullying no recreio da escola. Às vezes um ou outro parece muito com aqueles que vão sofrer bullying, mas ele acaba sendo poupado. E aqui no Brasil, o governo brasileiro também separa os paraísos fiscais em 3 categorias distintas. A depender de qual categoria que o país vai estar, o bullying que o nosso governo vai fazer sobre ele vai ser diferente. E as 3 categorias são as seguintes. A primeira delas é os países, as jurisdições que não tributam a renda ou que tributam a renda em uma alíquota abaixo de 20%. A segunda são as jurisdições com tributação favorecida e a terceira são os regimes fiscais privilegiados. E eu vou explicar cada uma delas agora. Começando pela primeira, que é autoexplicativa, que são as jurisdições que não tributam a renda ou cuja tributação é abaixo de 20%. Cara, é óbvio, se tá com esse critério aí é porque é paraíso fiscal, certo? Errado, porque o que prevalece é a lista. Então pode ser que um país não tribute a renda, mas o pessoal faça a vista grossa aí, ele não esteja na lista negra, e por mais que ele cumpra com esse requisito, ele não vai ser considerado, aos olhos do Brasil, como sendo um paraíso fiscal. A segunda categoria, que são aí as jurisdições com tributação favorecida, elas também vão ter essa característica da primeira, de ter uma baixa tributação aí sobre as empresas que são lá sediadas, mas elas também vão ter um bônus, um plus, que é o sigilo. As empresas que estão sediadas em uma jurisdição com tributação favorecida, elas vão ter a composição acionária não informada para ninguém. Então, o governo, por lei, ele vai se negar a dar essa informação aí para quem pedir. Aliás, muitas vezes ele nem sabe, tá nem aí para quem é o dono daquela empresa que está lá sediado. Pouco importa se é o Barack Obama ou se é o Osama Bin Laden, ele não tem nem ideia, então nem adianta perguntar. Mas calma, se você tem uma empresa num país como esse, você precisa avisar a Receita também. Porque se você é controlador, você tem essa obrigação, e se você não fizer isso, você vai estar cometendo um crime, então fica ligado. E a terceira modalidade são os países com regime fiscal privilegiado. Esses países eles nem vão ser considerados aí paraísos fiscais propriamente. Em realidade eles vão ter só ali um pedacinho, que é, sei lá, uma zona especial no país, que aí vai ter uma lei diferente, uma lei mais atrativa, e aí as empresas que estiverem sediadas nesse pedacinho do país, elas vão ter um regime fiscal privilegiado e vão se enquadrar nessa categoria. Ou então também, outro exemplo é alguma modalidade específica de sociedade que tem as suas vantagens, e se for essa modalidade aí é considerada como um paraíso fiscal, que é o caso das SAFIs que a gente tinha antigamente ali no Uruguai, que são as sociedades anônimas
de financiamento e investimento, salvo engano. E são empresas que tinham um tratamento mais confortável aos olhos dos empreendedores do que as demais sociedades anônimas. E por causa disso, elas eram taxadas como um regime fiscal privilegiado e aí sofriam o bullying que sofrem os paraísos fiscais. E agora que você já entendeu isso, como é que os paraísos fiscais podem beneficiar você, te ajudar aí na sua carreira como investidor? Bom, é bem verdade que para construir uma estrutura internacional é um tanto quanto caro. Não é tão caro quanto muita gente imagina. Muita gente acredita que offshore é coisa de milionário apenas, mas em realidade não. Ela já atende aí muita gente que é classe média alta. Mas independente disso, se você ainda não está grandão, se você está no começo da carreira e não tem patrimônio para ter uma offshore, não é o seu caso, calma lá, porque elas também podem te beneficiar se você for criativo. Até porque você já pode começar a estudar, porque mais importante do que ter um patrimônio, meu amigo, é ter conhecimento. Isso aí ninguém nunca vai te tirar. Então o que você pode fazer é já começar a buscar informação de qualidade a partir de agora, porque daí a hora certa vai chegar, e quando ela chegar, quem está de olho para a oportunidade vai conseguir pegar essa oportunidade. E quando eu falo aqui de internacionalização, de offshore, eu quero falar sobre liberdade. É muito mais aí do que guardar um patrimônio, é alcançar a sua liberdade, e não só a liberdade financeira, a sua liberdade em todos os sentidos. Então esse conhecimento, ele é imprescindível para você que quer prosperar aí como uma pessoa financeiramente, mas também como um cidadão aí do mundo, uma pessoa mais bem-sucedida. Então fica aqui com a gente, acompanha o Sábado Offshore, que vai ser mais legal do que Netflix e também vai ser mais legal do que TV Senado. Por esse vídeo é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo. Um abraço.